Olá pessoal, professor Wilson Cortez em parceria com SOS Curso, você que está estudando para a Cefaz Amapá. Nós vamos agora ouvir, na nossa tradução, na nossa forma que a gente entende que vai ajudar você a estudar para o concurso. Não é bem a tradução, mas sim a narração da nosso decreto número 517, de 8 de maio de 1992. Tente, de alguma forma, captar todas as informações a respeito desse importante tema para quem vai fazer a Cefaz Amapá, que é a área de livre comércio de Macapá e Santana, também conhecida como ALCMS. Decreto número 517, de 8 de maio de 1992, regulamenta o artigo 11 da Lei 8387, de 30 de dezembro de 1991, e regula a área de livre comércio Macapá-Santana, ALCMS. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 8387, de 30 de dezembro de 1991, decreta: Capítulo 1. Das finalidades e localização da área de livre comércio de Macapá e Santana, ALCMS. Artigo 1º. Fica criada nos municípios de Macapá e Santana, no estado do Amapá, a área de livre comércio de Macapá e Santana, ALCMS, para o livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal especial, estabelecida com a finalidade de promover o desenvolvimento daquele estado e de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana. Artigo 2º. A área de livre comércio de Macapá e Santana, ALCMS, no estado do Amapá, objetivando coincidir os perímetros municipais com as poligonais nas áreas incentivadas, fica configurada pelos seguintes limites. 1. A área do município de Macapá, de 6.562,4 km², limitando-se ao norte com os municípios de Ferreira Gomes, Cutias do Araguari, Itaubal de Piririm, ao sul com o município de Santana, a oeste com o município de Porto Grande e a leste com o rio Amazonas. 2. A área do município de Santana, de 1.599,7 km², limitando-se ao norte com os municípios de Macapá e Porto Grande, ao sul e a oeste com o município de Mazagão e a leste com o rio Amazonas. Artigo 3º. No interior da área de livre comércio de Macapá e Santana, serão delimitadas áreas de entrepostamento, nas quais serão prioritariamente instalados entrepostos destinados ao armazenamento de mercadorias a serem comercializadas internamente, na referida área de livre comércio de Macapá e Santana, reexportadas ou internadas para o restante do território nacional. Parágrafo 1º. As áreas de que trata este artigo terão extensões devidamente restritas às necessidades de instalações dos entrepostos e serão adequadamente cercadas e providas de ponto de entrada e saída, determinados de modo a permitir o adequado controle aduaneiro do fluxo de bens, veículos e pessoas que nela deverão ingressar ou sair. Parágrafo 2º. Os entrepostos são recintos fechados, alfandegados e sob controle do Departamento da Receita Federal, instalados em locais específicos pela SUFRAMA e pela Receita Federal, levando-se em conta a melhor localização em termos de internação e de acesso ao porto e ao aeroporto existente na área de livre comércio de Macapá e Santana. Parágrafo 3º. Os entrepostos instalados serão destinados ao uso público e a respectiva permissão de exploração será precedida de procedimento licitatório a ser realizado pelo Departamento da Receita Federal na forma da legislação em vigor. Capítulo 2. Do regime fiscal. Artigo 4º. As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas à área de livre comércio de Macapá e Santana, ALCMS, serão obrigatoriamente destinadas às empresas nela estabelecidas e autorizadas a operar nessas áreas. Parágrafo 1º. As mercadorias estrangeiras destinadas à estocagem para comercialização no mercado externo ou à internação para o restante do território nacional deverão ser obrigatoriamente depositadas em entreposto autorizado a operar na área de livre comércio de Macapá e Santana, ALCMS. Parágrafo 2º.
somente será autorizada a exportação ou reexportação para o mercado externo, ou ainda a internação para o restante do território nacional de mercadorias estrangeiras que cumpram o requisito previsto no parágrafo anterior. Artigo 5º. A entrada de mercadorias estrangeiras na área de livre comércio de Macapá e Santana far-se-á com suspensão do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados. Parágrafo 1º. A suspensão dos tributos de que trata o caput deste artigo será convertida em isenção quando for destinada a consumo e venda interna na área de livre comércio de Macapá e Santana. B. Beneficiamento de pescado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal na área territorial delimitada na área de livre comércio de Macapá e Santana. C. Agropecuária e piscicultura. D. Instalação e operação de atividades de turismo e serviços de qualquer natureza, desde que situados na área territorial delimitada na área de livre comércio de Macapá e Santana. F. Exportação ou reexportação para o mercado externo. Parágrafo 2º. A bagagem acompanhada procedente da área de livre comércio de Macapá e Santana, no que se refere a produtos de origem estrangeira, será desembarcada com isenção de tributos, observado o mesmo tratamento previsto na legislação aduaneira para a Zona Franca de Manaus. Parágrafo 3º. A internação de mercadoria estrangeira na área de livre comércio de Macapá e Santana para o restante do território nacional estará sujeita ao controle administrativo e à tributação normal aplicável às importações em geral. Parágrafo 4º. Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a. Durante o prazo estabelecido no artigo 4º do inciso número 7 da Lei 7232, de 29 de outubro de 1984, e alterações posteriores aos bens finais de informática. B. Armas e munições de qualquer natureza. C. Automóveis de passageiros. D. Bebidas alcoólicas. E. Perfumes. F. Fumos e seus derivados. Artigo 6º. As importações de mercadorias destinadas à área de livre comércio de Macapá e Santana estarão sujeitas à guia de importação ou documento de efeito equivalente, previamente ao despacho aduaneiro. Parágrafo único. As importações de que trata esse artigo deverão contar com a prévia anuência da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Artigo 7º. A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas na área de livre comércio de Macapá e Santana por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do território nacional é considerada para efeitos administrativos e fiscais como uma importação normal. Artigo 8º. A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuadas por empresas estabelecidas fora da área de livre comércio de Macapá e Santana, para empresas ali sediadas, é equiparada à exportação. Artigo 9º. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento regulará a aplicação de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras destinadas à área de livre comércio de Macapá e Santana, assim como para as mercadorias dela procedentes. Artigo 10. O Banco Central do Brasil normalizará os procedimentos cambiais aplicáveis às operações da área de livre comércio de Macapá e Santana, criando mecanismos que favoreçam o seu comércio exterior. Artigo 11. A isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação dependerá de convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 24 de 75. Capítulo 3. Da administração da área de livre comércio de Macapá e Santana. Artigo 12. Está a área de livre comércio de Macapá e Santana sob a administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, que deverá promover e coordenar sua implantação, sendo inclusive aplicado no que couber à área de livre comércio de Macapá e Santana a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares. Parágrafo único. A SUFRAMA cobrará preço público pela utilização de suas instalações e pelo serviço de autorização, controle de importações e internamentos de mercadorias,
na área de livre comércio de Macapá e Santana, ou destas para outras regiões do país. Artigo 13. As receitas decorrentes das cobranças dos preços públicos dos serviços de que trata o parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.256, de 25 de novembro de 1991, na área de livre comércio de Macapá e Santana, a LCMS, serão parcialmente aplicadas em educação, saúde e saneamento, em proveito das comunidades mais carentes da faixa de fronteira do estado do Amapá, consoante projetos específicos aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 14. O Departamento da Receita Federal exercerá o controle aduaneiro, a fiscalização, a vigilância e a repressão ao contrabando e ao descaminho na área de livre comércio de Macapá e Santana, sem prejuízo da competência do Departamento de Polícia Federal. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, serão expedidas as normas administrativas que se fizerem necessárias. Artigo 15. O limite global para as importações destinadas à comercialização por intermédio da área de livre comércio de Macapá e Santana será estabelecido anualmente pelo Poder Executivo, no mesmo ato em que este limite for fixado para as demais áreas de livre comércio. Artigo 16. A SUFRAMA demarcará a área geográfica da área de livre comércio de Macapá e Santana, observando o disposto neste decreto. Artigo 17. As isenções previstas neste decreto vigorarão pelo prazo de 25 anos. Artigo 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 8 de maio de 1992, ano da Independência 171, ano da República 104. Pessoal, então agora você acabou de ouvir esse importante decreto que fala sobre a área de livre comércio Macapá e Santana e que está no teu edital para a Cefaz Amapá. Bons estudos, parceria Wilson Cortez, professor Wilson Cortez com SOS Curso. Até a próxima!